También utilizaron sus conocimientos en los campos de fuerza naturales para generar elementos que contribuían a mantener las energías equilibradas en el interior del cuerpo. Las enfermedades son el resultado de campos electromagnéticos desalineados y desequilibrados. Tenían templos de sanación en los que utilizaban unos anillos que suministraban las energías que necesita el cuerpo para restablecer y mantener en equilibrio esas energías. Se paraban dentro de un anillo que cubría el cuerpo con una llama brillante que parecía fuego, armonizando los campos de fuerza de la persona. Un anillo basado en esos principios pasó a Egipto y desde allí llegó hasta nuestros días. El anillo Atlante capta como una antena las energías que necesita el cuerpo para restablecer, mantener el equilibrio y colocar en resonancia armónica la red energética del cuerpo. Construido en oro y plata, el círculo de 360 grados se divide en 5 partes iguales de 72 grados, generando en su interior un pentágono armónico. 2/5 partes son de oro macizo, el material activo masculino más puro sobre el planeta. Representa la energía negativa del Sol. 3/5 partes son de plata maciza, el material pasivo femenino. Representa la energía positiva fecunda de la naturaleza. Los dos metales producen la polaridad base de toda la energía en la creación dual. En la cara interior del anillo hay grabadas 10 elipses iguales, perfectamente conectadas, formando un circuito energético alrededor del dedo. 2 perforaciones en el eje polar y 2 perforaciones que coinciden con la latitud 30 grados del planeta. Al unirlos entre sí producen un triángulo igual al de la pirámide de Keops. Invertido aparece un nuevo triángulo que posiciona 6 pirámides en la cara exterior de oro macizo, 3 en el lado derecho y 3 en el izquierdo. Conectándolas en circuito hay unos corredores triangulares y por último un triángulo que envía la energía captada hacia la sangre que corre en el centro del dedo, que se encarga de llevarla a todos los sitios del cuerpo. Este triángulo y todo el anillo están construidos con la proporción áurea, basada en la medida de pi, la energía de conciencia que relaciona a todos los seres vivientes. Es decir, el anillo contiene una inmensa sabiduría de forma y de concepto para equilibrar, armonizar y distribuir la energía en el hombre. Olha só que história. Ex-catador de lixo virou gerente de uma empresa multinacional. Hoje ele coordena 120 pessoas em 4 estados diferentes. João Pedro Barrocas mostra pra gente o que ele faz. Dálcio volta ao local onde tudo começou. Foi neste depósito de lixo na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, que ele tirava o sustento da família, a mulher e os 2 filhos pequenos. Foram 3 anos e meio de muito trabalho, né, Dálcio? Olha, eu acordava de manhã cedo, né, e ia buscar no lixo o sustento da minha família. E todos os dias, independente de chuva ou sol, eu tinha que buscar o sustento da minha família no lixo. Catava papelão, garrafas plásticas, a latinha, enfim, todo material que é reciclável, eu estava coletando e vendendo no ferro velho. E como é que você veio parar aqui no lixo? Foi depois que eu fiquei desempregado. Eu trabalhava numa empresa como auxiliar de serviços gerais e saí de férias. Na volta fui despedido, dispensado. Em abril de 2006, Dálcio teve uma oportunidade, ser distribuidor de produtos à base de babosa. Mas durante 6 meses, ele teve que conciliar os 2 trabalhos. Não foi fácil não, né, Dálcio? Não, não foi fácil. Foi muito duro, muito trabalho. Como é que era no dia a dia, na prática? De manhã, no lixo? Olha, na verdade era de manhã, tarde e noite. Às vezes, 10 horas da noite eu estava, muitas das vezes, no lixo ainda, puxando a carroça, indo para casa. Vamos conhecer onde você trabalha agora? Vamos sim, vamos. Vamos lá, vamos lá. Bom, esse é o carro da empresa? Não, não. Esse não, o carro da empresa não. Esse carro foi adquirido com um trabalho nesta empresa. Que beleza, hein, Dálcio? Maravilha. A empresa funciona neste casarão muito bonito, aqui em Botafogo, no jardim,
A planta que mudou sua vida, né, a babosa? Isso, depois que eu tive contato com a babosa, a minha vida começou a mudar. E mudar muito, né? Depois que eu entrei para essa empresa, o crescimento em tudo, cultura, crescimento também na vida financeira e profissional também. Então, a babosa, ela tem praticamente 100% a participação na mudança da minha vida. O meu objetivo é crescer mais, realizar todos os meus sonhos, também da minha família, dar condições melhor mais para meus filhos, faculdades, enfim, e futuramente morar em Petrópolis, que é um dos meus sonhos, né? Comprar uma casa lá em Petrópolis. Que maravilha, que exemplo de vida. Vai lá da tia Cícera lá em Petrópolis. O pessoal lá gosta dela, Pampos vai se dar bem. Um ex-catador de lixo. Isso prova de que se você tiver fé e acreditar em você mesmo, você pode conseguir o que esse rapaz conseguiu. Eu falei isso, e essa semana eu mesmo vou fazer a matéria do Família. Era boy no escritório, foi mandado embora, ficou sem comer, com filhos para sustentar, pegou uma churrasqueirazinha, botou ali na Rio Branco, visconde uma, agora já toma conta daquilo tudo, todo mundo ama, o cara fala com todo mundo, é uma figura tradicional do Rio de Janeiro. Então você querendo, você consegue. Você tem que ter força de vontade, você tem que ter fé, você tem que acreditar em você. Não, os inimigos vão acontecer, vão aparecer, vão colocar coisa no teu caminho, passa por cima que nem trator. Passa por cima que nem trator. O cara perguntou, você tem algum inimigo? Eu falei, eu não sei se eu tenho algum inimigo. Devo ter. Agora, não. Motivação pessoal. Muito se tem falado sobre motivação pessoal. Acontece que não existe motivação pessoal. O que existe é automotivação, ou seja, ninguém pode te motivar, a não ser que você queira. Não existe esse negócio de motivação, existe sim automotivação. É mais ou menos assim, se você insistir em ser um bola murcha, não tem quem te ajude. Se você insistir em ser um bola murcha, você pode assistir a fita que você quiser, você pode participar do treinamento que você quiser, você pode trabalhar na empresa que você quiser. Se você insistir em ser um bola murcha, ninguém pode te ajudar, nem Deus. Não que Deus não possa, lógico que Deus pode, mas é que Deus respeita a tua liberdade. O maior dom que Deus nos deu é a liberdade. Liberdade até de não acreditar nele, se você quiser. Se você insistir em ser um bola murcha, Deus fica muito triste, mas ele te respeita. E se você quiser ser um balãozão, Deus fica muito alegre. E Deus te dá os recursos para isso. Ora, e o que faz as pessoas serem bola murcha ou serem um balãozão? Na realidade é o foco. Quando você foca as coisas positivas, teu balão enche. Quando você foca as coisas negativas, teu balão murcha. É óbvio, no mundo existe coisa negativa e coisa positiva. Na tua família existem coisas boas e coisas ruins. Na tua empresa, coisas positivas e coisas negativas. Se você focar as positivas, teu balão enche. Se você focar as negativas, teu balão murcha. Isso funciona mais ou menos assim, quer ver? Lembra quando você entrou no teu emprego? Para e pensa um pouco. Quando você entrou no teu emprego que você está agora, o Brasil passava por crise, o mundo tinha problemas, a tua empresa também tinha alguns defeitos, mas o que aconteceu? Você não via, você não focou. Ou se você viu os defeitos, você não priorizou os defeitos, você não fortaleceu os defeitos. Você começou a ver as coisas boas. Funciona mais ou menos assim, quer ver? Faz de conta que você é esse balão. Quando você entrou no teu trabalho, nesse emprego que você está hoje, você deve ter dito, mãe do céu, agora sim, entrei no novo emprego, mãe, lá é legal, lá eu posso crescer, o chefe diz bom dia para mim, lá tem possibilidade de carreira, lá tem plano de carreira, mãe, lá eu ganho salário em dia, lá cada vez tem um plano de saúde, mãe, tem tanta coisas boas, tem telefone, tem fax, tem computador, mãe, eu conheço as pessoas, agora sim, mãe, eu vou fazer sucesso. E aí você começa a crescer, aí você começa a ver as coisas boas e começa a fazer sucesso. Mas quando você está fazendo sucesso, você começa a incomodar uma porrada de bola murcha. Você começa a incomodar a maioria de quem é bola murcha. E no Brasil e no mundo existe muito mais bola murcha do que quem é motivado. Na realidade existe na proporção de 100 por 1. E o bola murcha
ele não quer que você permaneça cheio. O bola murcha quer que você esvazie. E o bola murcha não descansa enquanto você não esvaziar, porque você começa a incomodá-lo. E o bola murcha começa a vai devagar. Você está aí puxando o saco, o que é isso? Você entrou semana passada para mostrar serviço, aí você ainda tem um pouco de gasto. Não, veja bem, eu vou crescer. Aí o bola murcha, vai crescer nada, rapaz. Eu estou 10 anos nesse negócio, nunca mudou nada. Aí você diz, não, mas veja bem, aqui o pagamento sai em dia. Aí o bola murcha diz assim, sai em dia porque é pouco, porque se fosse bastante ele não pagava. Aí você começa a dizer, não, mas veja bem, aqui tem vale-refeição. Aí o bola murcha, vale-refeição. Isso aí deve ser um vale-pastel, porque não dá para nada. Aí você começa a dizer, não, mas veja bem, aqui tem seguro-saúde. Aí você diz, mas não tem cobertura daquele teu problema. E aí você começa a entrar no lado negativo. E aí você vê que o computador não funciona. Aí você vê que o telefone já está sempre fora do ar. Aí você vai ver que o ar-condicionado não está bom. Aí você vê que o teu chefe já não diz bom dia. E aí você começa a focar as coisas ruins. Você começa a ver tudo negro. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, depende de cada um. Aí você está lá num canto assim, mãe do céu, isso aqui é um ninho de cobra, mãe, está cada vez pior. Eu vou ficar aqui, pelo menos eles mandam embora, se eles mandarem embora eu ganho fundo de garantia. Veja como Deus não fez a gente para ser um bola murcha. Deus não quer que você seja um bola murcha. Deus nos fez para ser um balãozão. E Deus não quer nem que você seja um bola murcha, nem um balão estourado. Deus, tem 2 coisas que Deus não quer da gente. Que seja um bola murcha e que seja um balão estourado. Pior do que um bola murcha é um balão estourado. Acontece que a maioria de nós ou está murchando ou está estourando. Sabe por quê? Porque a pressão é violenta. Quanto mais você cresce, quanto mais sucesso você tem, mais chance você tem de estourar. Sabia? Quanto mais você cresce na vida, mais chance você tem de explodir, porque você tem uma pressão interna, uma pressão externa. Quanto mais você cresce, mais o risco de você explodir. Então você precisa fazer sucesso, crescer, sem explodir, não é fácil. Sabe por quê? Porque todo mundo começa a te pressionar, o teu chefe começa a dizer, vamos lá, você tem que produzir mais, você é um cara bom, vamos lá, você tem que produzir. Aí vem você diz assim, mas eu não aguento mais, eu dei o que eu tenho que dar. O teu chefe, não quero saber, tem que produzir, eu sei que você é bom, fui eu que te promovi. Aí vem teu cliente, eu quero desconto. Aí vem teu chefe, que desconto que é nada, nós temos que dar lucro. Aí vem teu funcionário, eu quero aumento, tem que dar aumento. Aí vem teu chefe, que aumento que é nada, nós temos que produzir mais. Aí vem a tua família, querido, você não me ama mais, você só pensa no serviço. Aí vem teu chefe, que família que é nada, vai trabalhar, você precisa ter dinheiro, não adianta ter família se não tiver dinheiro. Aí vem tua sogra, ele deve estar namorando alguém lá, porque ele não sai de lá. E aí você começa a explodir e fica... Você explode e fica doido. Você perde o controle. E quando você perder o controle, é difícil recuperar. Por isso, é importante você estar rodeado de equipe, de uma boa equipe. Porque vai ter dia que você vai ter vontade de estourar, vai ter dia que você vai querer murchar. Pare e pense um pouco, é normal tudo isso, porque faz parte da natureza humana. Por isso a gente precisa estar alicerçado nos amigos, numa boa equipe. Nós precisamos ter uma força superior a nós mesmos. Por isso é importante acreditar em Deus, porque Deus faz a gente, mesmo quem está murcho, se recuperar, e mesmo quem está à beira de uma catástrofe, sair. E mesmo aqueles que estão estourados, conseguir melhorar e dar a volta por cima. Então, essa semana, eu desejo para você o seguinte, pare e pense um pouquinho. Poxa, eu posso crescer cada vez mais, sem estourar. Eu posso deixar de ser um bola murcha e começar a encher o meu balão de novo. Eu posso fazer dessa vida uma festa. Eu posso ser como o balão, alegria para os outros. O balão é uma alegria em todo lugar. Você pode ver que qualquer casa que tem balão, ela é uma festa. Isso é qualidade total. Qualidade total se sente, não se fala. Quando você vai numa casa que tem balões, ninguém fala nada, você sente uma alegria. Qualidade total é isso. Não adianta falar para o cliente. O cliente tem que sentir essa alegria de estar com a gente. Então faça da tua vida uma festa. Comece a perceber o seguinte, ninguém pode encher o teu balão, mas também ninguém pode esvaziar o teu balão. Se você anda hoje desmotivado, se você anda hoje desanimado, se você hoje está um bola murcha, não culpe o teu patrão, não culpe a tua esposa, não culpe o país, não culpe o governo, porque ninguém pode esvaziar o teu balão, a não ser que você deixe.
Comece a ter controle de você, comece a controlar teu cérebro, porque você é dono absoluto desse território. Ninguém pode interferir na tua vontade, a não ser que você deixe. Então comece a pensar positivo, comece a pensar para frente, comece a fazer sucesso, comece a encher o teu balão e faça desse mundo um ambiente melhor para viver. Seja mais alegre para você, seja mais alegre na tua família, seja mais alegre no teu trabalho, comece a levar alegria para o teu cliente. Eu te desejo uma extraordinária semana, muito sucesso e a gente se encontra lá no topo. Vamos conversar agora sobre 4 passos para que você possa atingir o sucesso. O primeiro passo, defina um sonho. O que é definir um sonho? Definir uma coisa que seja importante para você, um desejo de alguma coisa, mas um desejo forte. Quando você for definir um sonho, defina um sonho grande. Como diz até um autor chamado Laí Ribeiro, que ele diz, quando você for definir um sonho, mire sempre na lua, que se você errar, você ainda estará entre as estrelas. O sonho tem que ser importante, tem que ser forte, por quê? Porque o sonho é o elemento motivador da tua vida. Ele que te leva para frente, ele te empurra para frente, ele te leva sempre numa direção. Então, quando você tem um sonho muito forte, o que acontece? Você vai encontrar obstáculos pela tua vida. Mas quando você tem um sonho forte, você vai cair e vai levantar de novo. Por quê? Porque você tem um sonho. E você cai novamente na tua vida e você levanta novamente. Por quê? Porque você tem um sonho. Então o sonho é um elemento extremamente motivador. Na sua vida você vai encontrar às vezes em algumas situações uma parede pela frente que não deixa você passar. Mas se você tiver um sonho, você vai dar a volta pela parede, você vai pular a parede, você vai derrubar a parede, mas que você vai chegar onde você quer, você vai. Por quê? Porque você definiu um sonho e esse é o teu desejo de vida. A maior parte das pessoas define um sonho como um sonho material. Por exemplo, meu sonho é comprar uma casa. Meu sonho é comprar um carro. Meu sonho é fazer minha faculdade. Então, geralmente, as pessoas definem o sonho como um sonho material. Se esse for seu sonho, vá atrás dele. Siga sempre em frente. Agora, veremos o segundo passo. Transforme o seu sonho em meta. O que significa isso? Transformar um sonho em meta é transformar um desejo, que é um sonho, com prazo. Porque o grande defeito do sonho é que o sonho não tem prazo para se realizar. Vocês já perceberam que as pessoas normalmente falam, algum dia eu vou comprar minha casa, algum dia eu vou comprar meu carro, algum dia eu vou fazer minha faculdade. Tudo aquilo que a gente coloca como algum dia, dificilmente se realiza. Por quê? Porque não existe algum dia no calendário. E o nosso cérebro, como é extremamente racional, ele não se compromete com esse sonho. Então, para que eu possa realizar esse sonho, ter uma chance maior de realização desse sonho, eu tenho que fazer o quê? Transformar esse sonho em meta. Como que eu faço isso? Colocando data, colocando prazo para a realização desse sonho. Eu gostaria de passar agora para vocês, que vocês escutassem com bastante atenção a letra de uma música que eu vou colocar para vocês. Essa letra representa muito bem a importância de um sonho. Escutem com atenção. Vai fazer seu sonho se realizar. É só você acreditar que uma nova estrela vai poder brilhar. Algo em você vai despertar. Não duvide nunca. Você vai chegar, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Há uma luz que não se vê, brilha o tempo todo dentro de
você. Há uma luz em algum lugar que vai fazer seu sonho se realizar. Se está além do sol ou além do mar, bem além do tempo, sei que há um lugar onde eu quero ir, onde eu quero estar, ver a fantasia se realizar. Viram que interessante a letra dessa música? O importante é sonhar. O importante é você lembrar que quando você tem um objetivo e esse objetivo é forte, a chance de você realizar é muito grande. Eu gosto de lembrar muito Santos Dumont. Vocês imaginam que quando o Santos Dumont quis construir o avião, ele comentou com algumas pessoas? Imaginem se ele não escutou algumas pessoas dizendo: "Que isso, rapaz? Deixa disso." O homem nasceu para andar na terra, passarinho para voar. O homem não tem que sair voando por aí. E quantas pessoas tentaram roubar o sonho do Santos Dumont? Quantas pessoas tentaram desanimá-lo? Mas ele tinha um sonho muito forte de fazer o homem voar. E o que ele fez? Ele continuou com aquele sonho e no primeiro avião que ele construiu, ele não teve sucesso. Mas o que ele fez? Ele aprendeu com os erros e construiu um novo avião. No segundo também não. Ele aprendeu com os erros e construiu um novo avião. Na vida também é assim. A cada vez que a gente erra, a gente tem que aprender com os nossos erros e continuar em frente, e não desanimar. Agora, vocês concordam que a meta, como eu falei para vocês, é um sonho, ele é muito grande, e o nosso cérebro não sabe trabalhar com coisas grandes. Então, o que acontece? Eu tenho que, às vezes, dividir essas metas em pequenas metas, para que o meu cérebro possa entender que é fácil de realizar. Porque, às vezes, a parte negativa não é só das pessoas de fora. A gente conhece pessoas negativas lá fora, não conhece? Quando você fala assim, vamos fazer um piquenique, a pessoa fala, vai chover. Vamos fazer tal coisa? Não vai dar certo. Então, pessoas negativas por aí já estão cheias. Mas, às vezes, o nosso próprio cérebro atua também como um elemento negativo. Então, às vezes, você pensa em fazer alguma coisa e a sua própria cabeça diz, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar essa meta que é grande em pequenas metas para que eu possa fazer o quê? Fazer com que o meu cérebro entenda que é fácil de realizar, é fácil de alcançar. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de uma peça de salame. Se eu pegar agora uma peça de salame, tiro todo aquele invólucro, tiro aquela película de parafina e dou para vocês, da marca que vocês escolherem, uma peça de salame. Só que vocês não têm faca, vocês não têm nenhum objeto cortante. E eu digo assim, pode começar a comer. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para aquele salame, para aquela peça de salame, provavelmente vocês vão quebrá-lo ao meio, começar a arrancar a dentada, come uma primeira dentada, a segunda, na terceira você fala, já enjoei, não quero mais comer salame. Agora olha que engraçado, se eu pegar esse mesmo salame, cortar em fatias, e o nosso cérebro é muito engraçado, porque parece que quanto mais fininha a fatia do salame, mais gostoso ele fica. Agora veja que o salame, o gosto é o mesmo, o sabor é o mesmo salame. Agora o nosso cérebro interpreta que quanto mais fina a fatia do salame, mais gostoso ele fica. A mesma coisa com os nossos problemas, com os nossos objetivos, com as nossas metas. Quanto mais a gente dividir, mais fácil fica. E se você pegar essa peça de salame e ainda jogar um limãozinho em cima, e para quem gosta até de uma cerveja gelada, você vai bater no papo quando você menos perceber o que aconteceu com aquela peça de salame. Sumiu, desapareceu. E se você pegasse uma peça de salame sem nada para cortar, você ia comer 2, 3 mordidas e já ia enjoar. Então vejam que o nosso cérebro ele tem uma característica muito importante. Ele gosta de trabalhar com coisas pequenas, com coisas fáceis. Então, a meta, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Para algumas pessoas pode ser uma meta muito grande, para outras pessoas pode ser uma meta pequena, mas eu vou dar um exemplo só para vocês poderem entender melhor. Façam de conta que a meta de vocês é, em 1 ano, vocês conseguirem Ele vivencia experiências fora do corpo. Eu vou conversar com Wagner Borges.
está sentado aí? É você ou você? Não, eu mesmo, com esse peso todo, só pode ser eu. Pois é, mas esse negócio de sair fora do corpo, você sai, fica se vendo, essa coisa toda, não é isso? Isso. Um gordo sai fora do corpo, Sai. mas ele não tem medo de cair nele mesmo? Não, não. Essa experiência, Jô, ela é conhecida com o nome de viagem astral ou experiência fora do corpo, que consiste na capacidade que toda consciência tem de temporariamente, durante um relaxamento, o sono, da consciência se desprender temporariamente para fora do corpo físico. É uma experiência estudada desde a antiguidade, notadamente pelos povos orientais, que trabalhavam isso dentro da meditação na Índia antiga, dentro do Antigo Egito. E hoje em dia é feito todo um estudo por vários pesquisadores, e aqui no Brasil há muitos desses pesquisadores, tentando traduzir para a população, de uma forma simples, bem clara, o que é esse fenômeno. Por exemplo, se você me deixar perguntar ao público que está presente aqui, existem muitas sensações que as pessoas têm durante o sono e não sabem explicar, que são indícios dessa saída do corpo, que a pessoa trava o processo devido ao medo. O medo faz o metabolismo acelerar e corta o processo. Eu posso perguntar para eles, uma plateia aberta, se eles já sentiram essas sensações, só para você ter uma ideia, como é que isso é mais comum do que se pensa? Permite? Não. Agora... Pode perguntar, claro. Amigos, por favor, levante o dedo. O dedo? Só o dedo? Levante o dedo, por favor. Quem é que já acordou alguma vez na vida sem conseguir se mexer? Tentou abrir os olhos, não conseguiu. Tentou chamar alguém para te tirar daquele estado de paralisia até que você abruptamente recupera o movimento. Por favor, levanta o dedo quem já teve isso. Você observa a quantidade de gente. Outra pergunta, você está cochilando. Você vai passar por cima disso? Posso? Gente, Pode? todo mundo Tá não tá. certo. Tá, vai. Outras Você tá pessoas cochilando? estão cochilando entre a vigília e o sono, e elas têm nitidamente a sensação de estar escorregando ou caindo, e então ela está deitada e de repente ela toma um tranco. Por favor, levanta o dedo quem já teve isso. Esse é um deslocamento energético, Ju, que nós temos quando o metabolismo cai. A aura, aquele campo energético que você já ouviu falar, desloca-se temporariamente e encaixa abruptamente, onde então a pessoa tem esse solavanco. Mas tem outras explicações aí, tem explicações científicas aí para as duas coisas, mas por é enquanto. que normalmente as pessoas... Você não vai dizer que vai todo mundo sair do corpo agora, todo mundo Não. É durante o sono que ocorre, devido à queda do metabolismo, padrão de ondas cerebrais também. E outra sensação muito comum, as pessoas às vezes têm a sensação que estão inflando, estufando energeticamente. Isso é muito comum. Isso é muito comum em quem aplica energia pelo reiki, a cura prânica, que sente um inchaço energético nas mãos. Eu nunca. Nunca, né? E então ocorre essa dilatação. Já aconteceu com algum de vocês se sentir estufando energeticamente? De repente você está vendo televisão. Eu e o Jô, a gente já está fisicamente mesmo, Eu né, já Jô? botei a mão para baixo. Mas muitas pessoas sentem essa sensação de expansão. Algum de vocês já teve isso? Por favor, levanta o dedo. É uma sensação, Jô, de como se a aura Aquele tivesse... magricela ali Cadê a levantou. magricela? Levanta aí. Levanta. Fica em pé. Você se sente expandindo, inflando? Inchando? Fora do corpo a gente não tem tamanho, né? A dimensão ultrapassa. Como é que volta então depois? Aí não tem como não voltar, né? Não tem como fugir. Se der pra fugir... Inclusive, eu pedi ao pessoal da produção, eu acho que eles capturaram lá no meu site algumas figuras dessas saídas do corpo, que eu acho que tem aqui para projetar para a gente ir mostrando um pouquinho desse fenômeno. Mas você vê, esse negócio do inflado, só o seu amigo ali, que é seu amigo, é seu aluno aquele, né? Pelo que ele falou, já deu para Ele sacar. é um aluno, sim. Só ele que infla, mas ninguém inflou aqui. É que essa sensação é menos comum do que as duas anteriores. Agora deixa eu te contar. Eu já tive essa sensação uma vez só. De você estar grudado na cama e você querer se mexer e não consegue, querer falar e não consegue, querer pedir socorro e não consegue, e você termina num grito, que aí você grita, e aí o grito sai. Acaba. Só que aí você depois percebe, e depois também, claro que eu fui comentar isso com alguns médicos e tudo. Não, você está num estado de semiconsciência. É um estado alterado de consciência. Né? Então você pensa que está tudo isso, mas no fundo você está aí dormindo. Só que tem um detalhe, Jô, que eu posso até aconselhar as pessoas. Quem tem essa paralisia com frequência, e muitas pessoas têm até medo de dormir, eu sei disso porque eu dou cursos sobre isso, e a quantidade de gente que vem estudar esse assunto... Quem tem com frequência, o que deve fazer? O que a pessoa deve fazer? Até uma comprovação para ela, porque essa experiência é pessoal e a pessoa vai poder comprovar.
em lugar de tentar se mexer, tentar se debater, porque quando a pessoa acorda nessa situação, devido ao medo, as suprarrenais vão liberar adrenalina no sangue, vai acelerar o metabolismo, por isso a pessoa desperta abruptamente, pode gritar, algumas acordam até chorando, Jô. Então, o que a pessoa deve fazer? Não tentar se mexer, é exatamente o contrário. E aí, o que vai acontecer? Se ela ficar quietinha, o que acontece? O padrão de ondas cerebrais... Mas ela vai sair do corpo? Ela sai. E ela pode tirar a comprovação para ela própria, se ela não tentar se mexer. Agora, eu posso fazer uma pergunta também para a plateia? Claro, você vai verdade. deixar? Opa, então, tá por bom. favor. Obrigado, eu deixei vocês então. Essa experiência de ficar durão na cama, né? Quantas pessoas tiveram isso mais de uma vez? Quantas pessoas tiveram essa experiência no mês passado? É um perigo ali. Você tem sempre? Ou você está falando isso só para aparecer aí no microfone? Fala a verdade. Não. Aliás, eu já então comentei. Eu já comentei com você os meus dramas de sono. Eu tenho isso sempre. Não, é verdade. É verdade. Todo dia. O Bira também tem um drama de sono terrível. Para ele acordar é um inferno. Bom, eu só tive isso uma vez e há 30 e tantos anos. Eu tenho isso desde os 15 anos, eu vou fazer 40. Há 25 anos que essas sensações vêm acontecendo comigo. Eu tinha 15 anos quando ocorreu a primeira saída do corpo, sem querer, era a década de 70. Não tinha com quem conversar, não tinha nada na internet, não havia livro sobre isso, não havia nem internet. Olha, eu não vou dar o nome da pessoa, mas eu conheço uma pessoa, a pessoa mais cética que você possa imaginar. Não é um místico, tá? E ele um dia me contou isso. Que de repente ele disse, eu acho que eu devo estar perto de morrer, porque de repente eu me vi saindo do corpo, no teto, me olhando na cama, fui no outro quarto e aí tinha um papel que tinha caído no lixo, que não era para ficar no lixo, eu vi, voltei, aí eu me vi entrando no corpo de novo, fui lá, tirei o papel do lixo, botei num outro lugar, voltei para a cama, saí de novo, voltei e realmente o papel não estava mais lá. Então, não foi um sonho que eu tive, foi uma coisa que aconteceu. Então, quer dizer, como eu já disse aqui, eu não duvido de nada. Se amanhã essa caneca falar bom dia, Jô, eu digo bom dia, caneca. Bom dia, caneca. Agora, como é que... A minha pergunta é o seguinte, por que essas coisas não são passíveis de controle? De você, por exemplo, eu dizer, ô Wagner, me ensina aí, como é que sai do corpo? Olha só, Jô, primeiro ponto básico é que essas experiências ocorrem em estados alterados de consciência, onde o corpo está em relaxamento profundo, semelhante ao do sono. Tem que estar de barriga para cima? Não, necessariamente não. Pode ser de lado? Porque o padrão de ondas cerebrais, por exemplo, agora, ele está em beta, que é ondas cerebrais de vigília física. Quando uma pessoa relaxa um pouquinho, o cérebro emana ondas alfa. Quando ela está no sono leve, ondas teta, e no sono profundo, ondas delta. Então, essas experiências ocorrem normalmente em ondas teta, ou seja, um estado semelhante ao do sono, leve e que vai lentamente se aprofundando. Por isso, 99% dessas experiências ocorrem durante o sono. E a dificuldade de você controlar esse processo, tipo, eu vou ali ou vou lá, a dificuldade naturalmente é de concentração, porque nós não usamos totalmente a capacidade mental que nós temos, né? Então, para direcionar isso para lá ou para cá, fica difícil, sendo que fora do corpo também, o que sai do corpo, na verdade, o chamado corpo espiritual, o corpo astral, que muitas tradições falam, ele funciona de uma forma diferente, então ele flutua, porque não é afetado pela gravidade e atravessa objetos sólidos também. Então ele funciona sob outras leis não físicas. Não, eu sei, mas como é que a pessoa sabe que vai voltar? Existe uma conexão energética, um fluxo energético entre o corpo que fica adormecido e o corpo espiritual que sai. Essa conexão energética, ela sempre traciona o espírito de volta para o corpo e é um nome que vem até da Bíblia antiga, cordão de prata. Isso está lá no Eclesiastes, por exemplo. Isso se vê? Se entrar uma pessoa no quarto, vê o cordão? O cordão de prata, ele funciona numa frequência sutil, até mesmo para a própria pessoa que está sendo projetada para fora. A própria pessoa não vê? É por dois motivos. Primeiro, porque naturalmente essa conexão está conectada na cabeça por trás, conectada ao corpo. E como ela está indo projetada para frente, raramente ela faz isso para olhar para trás. E segundo, que esse cordão de prata, quanto menor a distância entre o corpo espiritual e o corpo físico, ele é mais denso. Mas esse cordão de prata pode se estender por se estender indefinidamente. Deixa eu ver umas fotografias. Tem Vamos aqui uns desenhos, aliás.
aliás, deixa eu ver. São tiradas do meu livro, O Viagem Espiritual 2. Ali você está vendo na figura uma conexão na cabeça, que é justamente esse cordão de prata, e a aura em torno do corpo humano. A aura é aquele campo energético multicolorido que todos os corpos têm. Mas aí o que está em cima, ele se vira depois para olhar o de baixo, vira, né? Na sequência você vai ver. Ele fica na posição vertical, se vira, porque normalmente sai na posição horizontal, porque é a posição em que o corpo está deitado. E depois toma a posição vertical naturalmente. Vamos, vira de novo. O jeito tem que estar de cueca assim, não, né? Não, é que normalmente o corpo espiritual, quando sai, ele tende a tomar a aparência do corpo humano um momento presente. E a pessoa normalmente está deitada com um pijama, um short. Então, normalmente, nu pode aparecer pelado também, peladaço. Eu só durmo nu, quer dizer, se eu sair do corpo, vou sair pelado também. Necessariamente não. Por exemplo, uma pessoa, um médico, ele está muito identificado com a roupa branca, por exemplo. Então, ele pode dormir, às vezes, pelado e aparecer com a roupa branca plasmado. O subconsciente dele plasma fora a indumentária mais característica da personalidade da pessoa. Bom, agora ali é uma saída giratória, pode acontecer também. A pessoa sair em rodopio. Que nem saca-rolha? E outra coisa, Jô, normalmente nesse tipo de experiência... Sem abridor, sem nada. Sem abridor, sem nada. A pessoa nesse tipo de experiência, ela desperta, ela não vai sentir aquela paralisia. Literalmente, ela é expelida para fora do corpo espontaneamente. E isso é muito comum. Peraí, Wagner, fala mais devagar, porque você está emendando uma coisa na outra. Aí eu fico com os ombros, já estou quase eu saindo do corpo. Já está quase indo também, né? Não, é o seguinte, você na hora que sai do corpo, né? Seja em saca-rolha ou seja em linha reta, voo direto, você controla até onde você vai sair, porque ali você foi jogado, você foi ejetado, ejetado. Mas aí você, assim que é ejetado, você controla. Você controla, você fica na posição normal. Parou. Bom, e aí vamos falar o seguinte. Se você está de barriga cheia, fica mais difícil? Dificulta o processo, tá? Porque o metabolismo ele não relaxa da maneira normal, é um bloqueio realmente. Agora, você por acaso, quando sai do corpo, a pessoa saiu do corpo, quer dizer, está com, vamos dizer, com corpo astral, ou vamos até chamar de alma, tá? Então, a pessoa que sofre uma experiência dessas, sofre não no sentido de sofrimento, mas que passa por uma experiência dessa, de repente fica quase que com uma certeza absoluta da existência da alma, né? Olha, Jô, não é quase, é certeza mesmo. Pois é, com certeza absoluta da existência da alma. Porque, poxa, se o meu corpo está lá e eu estou aqui, e ele se vê também, ele vê o corpo astral dele. Se vê e nota. É porque eu não estou maluco, então existe uma alma. Então, se esse corpo astral é o corpo que sai depois que a pessoa morre, também... mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Você encontra, você, por exemplo, você pode sair do quarto, sair da casa e viajando por aí? Pode encontrar. Aí bate de frente com alguns espíritos, pessoas que viviam aqui e morreram e passaram por lá de lá. Exatamente. Que estão, quer dizer, você pega no caminho. Pega no caminho. Elas estão subindo. Não, olha só. É que isso é frequência. Normalmente o mais comum. É frequente? É frequente. O mais comum é você encontrar as pessoas que desencarnaram, vamos chamar assim, morreram, e você descobre que elas estão vivas do lado de lá, Jô. E isso é o que eu acho de mais grande... Vivas do lado de lá? Vivas. A consciência sobrevive à morte. Eu não posso provar isso para ninguém. Não, eu sei. Quer dizer, viva você está falando no sentido... Viva, que eu digo... O espírito está lá. A consciência está viva, bem consciente. E isso, para a pessoa que tem essa experiência, Jô, a certeza é inabalável. Você passa a lidar com a noção de perda de uma forma diferente. E isso é um conforto que se dá, inclusive para as pessoas que mexem com isso. Quando alguém pergunta... Você não tem o menor medo de morrer? Não, quando alguém pergunta... Não tenho, Jô. Sinceramente. Agora, obviamente, que eu não vou colocar a cabeça na linha do trem porque eu não tenho medo de morrer. Não. Eu adoro viver. Você agora, não quer antecipar nada. A hora que a morte aparecer, eu estou preparado, inclusive porque eu sei que tudo que está vivo um dia vai embora. Então, quando alguém fala, às vezes, de morte no sentido... Para um desencarnado, eu acho que esse assunto tem mais a ver conosco que vamos passar do que quem já passou. Porque é uma experiência que é a sequência da vida. Ô, Wagner, você já encontrou algum espírito desse chato? Olha, tem mala do lado de lá também. Vamos chamar isso aí de mala extrafísica. Mala sem alça astral. Né? É o seguinte, existem pessoas que são muito complicadas. A morte, ela não muda ninguém. Sim. Um segundo após a morte, a pessoa é a mesma. Muda. Muda de dimensão, mas a nível de consciência, não. Então, aquela pessoa complicada aqui, ela será complicada do lado de lá. Mas elas param para conversar com você? Dizem, eu morri, às vezes, indo lá. Tem uns que não aceitam o fato de que estão mortos. Mas tem uns que pensam que você está morto? Tem uns que pensam que a gente está numa situação igual. E você fala o quê? Eu falo, olha, eu estou vivo, né? E normalmente eu aplico um passe, uma luz que a gente projeta. Por quê?
quê? Isso muda a frequência deles, eles passam pro lado de lá. Fala mais devagar, você tá uma metralhadora, menino. Eu quero saber o seguinte, você tá... Porque é muita curiosidade, então se você falar, der uma resposta muito longa, eu me perco. Você está subindo e encontra um espírito que já desencarnou, vamos dizer, certo, né? Que já desencarnou e ele está louco porque ele morreu. Certo. Aí você diz, ó, eu não morri. Eles acham que é uma sacanagem. Não, alguns sim. E outros pensam que você está maluco. Diz, coitado, ele morreu e não sabe. Tem uns espíritos... Não tem? Tem uns espíritos que chegam pra gente e falam assim, olha, isso aí é um pesadelo, eu vou acordar, vou descobrir que você não existe, você é uma criação da minha mente, eu não estou morto, coisa nenhuma. E aí o que a gente faz? E isso é um dos benefícios dessa experiência. Você estende as mãos espirituais e aplica a luz com um sentimento muito bom a favor da pessoa. Essa energia entra no corpo espiritual da pessoa e desprende ela dessa dimensão, Jô. Mas peraí, mas então você faz isso? Isso é uma sacanagem que você faz com o espírito. O espírito diz, eu vou acordar desse pesadelo? Nada, diz, ele vai acordar do lado de lá. Não. Tu tá morto. Mas depois que você faz essa aplicação, ele se sente bem? Se sente bem. E outra coisa, Jô, existe... Ele já responde outra coisa, mas impressionante. Emenda uma na outra, fala. Existe do lado de lá grupos de seres espirituais bondosos, amigos, vamos chamar de anjo da guarda, guia espiritual, tanto faz o nome. Claro. Eles ajudam esse pessoal, envolve com muito carinho, para ajudar essa passagem que é difícil para todo mundo. E muitas vezes eles aparecem para nós, não porque nós sejamos especiais, mas é porque eles são muito sutis, e esse pessoal que fica preso é muito denso energeticamente. Então nos usa como intermediário para chegar até eles e passar. Quando eles passam, esses seres com o maior carinho recebem, eles do lado de lá, vem toda uma explicação com carinho, adequada. Mas aí vem, por exemplo, pai, mãe da gente. Muitas vezes sim, os parentes que já foram antes, amigos. E eu posso garantir, eu não posso provar para vocês, gente, do mesmo jeito que eu não posso provar a impressão digital de Deus em cada coração. Mas eu posso dizer para vocês com certeza que nenhum de vocês vai morrer. E eu digo para vocês isso não com crença, é certeza. Quando alguém pergunta, você acredita nisso? Eu digo sempre, eu não acredito, eu tenho certeza. Nesse plano aqui vai morrer. Estou dizendo, não vai se extinguir, você vai continuar porque a consciência não é o corpo e ela sobrevive. Ô Wagner, para terminar, me diz uma coisa, nessas suas andanças você já encontrou o espírito ou o corpo astral de alguém que tivesse morrido, famoso, alguém famoso tivesse morrido? Olha, alguns, Jô, e eu sempre tenho muita cautela para falar assim, porque as pessoas pensam que tá querendo aparecer, porque disse que viu fulano ou fulana. Eu já vi alguns, a maioria é desconhecido mesmo, 99%. Sim. Agora, um ou outro eu já acabei vendo. Quem, por exemplo? Você quer, por exemplo, o Tim Maia. Tim Maia... E quando foi? Foi exatamente no dia que ele... No mesmo dia, assim, tipo meia hora depois. E ele estava sóbrio, legal? Não, estava tranquilo. Agora, aconteceu uma coisa, até que eu vou falar aqui isso... E ele foi, quer dizer, o Tim Maia foi. Olha, foi, né? Porque ele não costumava ir aos shows e tal. E aí, mas esse compromisso ele não pôde faltar. Não, eu quero falar, quando eu falo aqui do Tim Maia... Falo com o maior amor e carinho. Era uma presença carinhosa, carismática. Uma saudade enorme do Tim Maia e do talento dele. Quer dizer que você encontrou com o Tim. E você chegou a conversar não, com ele? Não houve condição, porque era o momento em que ele estava partindo. E eu vi um facho de luz descer sobre ele. E ele ficou até na hora confuso e de repente ele fez assim. Ele sentiu que ia ser. E estava em boas condições. Eu queria falar para quem é fã dele, com toda a honestidade possível. Estava legal receber um raio de luz, que o Tim Maia era muito bem-humorado, Jô. E bom humor é uma coisa que falta muito para as pessoas. E bom humor vale muito, porque o paraíso é um estado de consciência, não é um lugar. Então, mesmo na Terra, com a vida complicada do jeito que é, ainda é possível a gente tentar uma reação melhor, porque o importante não é o que acontece, é o que nós fazemos com o que acontece. Eu posso deixar o endereço do meu site aqui? Pode, claro. Para quem quiser. Olha só, Jô, já trouxe para facilitar... para qualquer... Já trouxe, já. O nosso site, o telefone, é o maior site do país sobre viagem astral. Inclusive, eu trouxe para você os diversos livros e a revista Sexto Sentido, que a editora mandou para você. Obrigado. São vários livros sobre o tema e dois dos livros estão dentro do site, gratuitos, para consulta gratuita, exatamente nesse site aqui. Deixa eu ver o nome do site que você mostrou para todo mundo, menos para mim. Eu quero agradecer... IPPB ou IPPB? ippb.org. Eu quero agradecer muito a chance de ter estado aqui falando do assunto desse com a liberdade que você está dando de falar, ok? Obrigado. É isso, eu que te agradeço, parabéns pela entrevista, pelo papo e espero te encontrar muitas vezes aqui antes da gente se encontrar tá certo, ali. Tá certo. Wagner Borges, daqui a pouco a gente volta.
Muy bien, como te hablé del otro lado de la cinta, los seres humanos tenemos un cerebro que trabaja en dos formas. De una forma es la forma consciente, o sea, es la racional, en la que tú te sientes ser tú. La forma inconsciente es aquellas emociones, aquellos recuerdos, aquellos sentimientos, todo aquello que está ahí, pero que tú no te das cuenta de una manera consciente de que está ahí. Es esta parte inconsciente la que te hace muchas veces no tener ganas de ir a estudiar. Es esta parte inconsciente muchas veces cuando tú estás estudiando que no puedes memorizar y que no puedes poner mucha atención. Así que lo que necesitamos es entrar en esta parte inconsciente y decirle a esta parte inconsciente que nos dé poder, que nos haga sentir bien. Así que para iniciar este ejercicio necesitas acostarte en una cama o sentarte en una silla. Con tus ojos abiertos, enfoca algún punto que esté frente a ti y vamos a empezar a generar ondas delta. Ondas delta. Estas ondas son las ondas del sueño. Pon mucha atención, empezamos ahora. Comenzaremos a generar las ondas mentales del sueño. Las ondas mentales que harán que tú entres en un estado de trance hipnótico. Comenzamos respirando por la boca profundamente y rápidamente, profundamente y rápidamente, profundamente y rápidamente. Cada vez que escuches mi voz, entras en un estado más completo de hipnosis, en un estado más profundo de sueño, en un estado de trance, respirando rápido y profundo por la boca, respirando rápido y profundo, respirando rápido y profundo. Comienzo a contar del 10 al 0 y en cada número tú sentirás que tu cuerpo se está hundiendo, estás cayendo al vacío y llega un momento en que las sensaciones desaparecen y te duermes profundamente. No pienses, solo deja que las ondas delta te transporten al mundo de los sueños. Descansa, suelta tus músculos. Respira profundo y suelta tus músculos, profundo y rápido, 10. Y descansa tu cuerpo, sueltas tus músculos, 9 y te vas más profundo, comienzas a caer como si estuvieras en un elevador que comienza a bajar rápidamente, 8, comienzas a descender, comienzas a caer al vacío, como si estuvieras flotando, tus manos comienzan a temblar, tus pies comienzan a temblar, 7, te estás siguiendo más profundo, te estás siguiendo más profundo, 6, más profundo, estás cayendo más profundo, es un estado de trance suave, estás flotando en el aire y estás cayendo suavemente, esa sensación te hace dormirte, te hace recordar ese momento cuando estás en tu cama, que estás acostado en tu almohada y que suavemente sueltas todos los músculos de tu cuerpo, 5, 4, 3, 2, 1, te duermes completamente. Quiero decirte que esta música que estás oyendo es una música computarizada, es una música especial que está creando ondas mentales del sueño. Esta música por sí sola hace que tu cerebro entre en estado de conciencia alterada. Es decir, que si tú pones esta música en tu casa, tú mismo, sin palabras, tú puedes dormir el sueño hipnótico. Así que solamente escucha la música, escucha mi voz, suelta tus músculos y comienzo de nuevo a contar. Esta vez contaré del 15 al 0. Cada número, imagínate que estás en un elevador y que ves el piso número 15 y que cada piso que vas cayendo, cada piso que vas bajando, hace que tu cuerpo se suelte más, se vuelve como un cuerpo de trapo mojado.
como si todo tu cuerpo estuviera hecho de trapo mojado, se suelta, se dobla, se suelta completamente, no hay tensión, desaparece toda la tensión. Assim são repetidas todos os dias no Centro de Estudos da Consciência em Foz do Iguaçu. O idealizador é o escritor Valdo Vieira, um médium que largou o espiritismo em busca de conhecimentos científicos. A base dos estudos é duvidar de tudo. Você sai do corpo, as coisas são mais objetivas do que esse concreto que está aqui. Ó. Isso é muito sério. Agora, faça a pesquisa por você. Você vai chegar a essas conclusões. Se é para duvidar, decidimos ver o que acontece num dos laboratórios. A preparação é uma conversa, quase incompreensível. Os pesquisadores da consciência criaram palavras novas para tentar explicar cientificamente os fenômenos que eles investigam. Especificamente, o marker pensene daquele laboratório, que é a cinética energética, e você vai poder identificá-la. É uma informação difícil de ser traduzida. Mas, vamos lá. Pelo que entendi, os pesquisadores dizem que é possível identificar e sentir no próprio corpo a presença de energias invisíveis. Para isso, tenho de prestar atenção em tremores na pele, arrepios, garganta seca, algo assim. Sinais de um possível contato com um mundo paralelo. Os laboratórios são construções espalhadas, parece um campus, e uma próxima da outra, num lugar bastante grama, árvore, um lugar bastante agradável. Vamos ver como é que é lá dentro. Uma sala bastante simples. Muito espaço, aparelho de ar-condicionado, poltrona. Aqui tem uma câmera que a gente vai deixar para registrar tudo, uma mesa, uma cama e alguns livros. E agora, com licença, vamos começar o experimento. A solidão, o silêncio e a luz suave têm o efeito de um calmante. Para relaxar ainda mais, leia um pouco e descontrai os músculos. É hora de ir para a cama. Os pesquisadores dizem que assim, tranquilo, é mais fácil perceber as outras consciências que estariam no ambiente. Ou os outros espíritos, como diriam os religiosos. Depois de quase 1 hora no laboratório, faço um relato por escrito da minha experiência. Sensação de sonho, mas eu não tenho a certeza de que adormeci o tempo todo. Mas foi relaxante, senti ter cochilado alguns momentos. Vem aquela sensação de sonho. Por isso que é importante a repetição de laboratórios. Com a repetição, você vai começando a medir, a mensurar a sua evolução, das suas percepções dentro do laboratório. Quem sabe numa próxima, então. Quem sabe numa próxima. No Laboratório do Sono, em São Paulo, Ana Maria e Marina estão acordando. Muito fio pro meu gosto. Quantos objetos você viu? Bom, relógio, né? 4. O tamanho, você conseguia ver a dimensão, o tamanho? O vaso era maior, era grande. Faz favor. Mais ou menos assim. E a caixa era o tamanho de um livro. E os outros objetos que você teve ideia eram? Parecia cigarro, mas podia ser caixinha de cartão, podia ser N coisas ali. Ele era pequeno, achei que podia ser cigarro. E o outro? Caneta ou lápis. Convidamos Ana Maria para ver ela mesma. Como é que você avalia o resultado? O número de objetos você acertou? Sim. Mas na identificação? Um só. O mais próximo foi esse? Isso, o mais próximo. Marina disse que os fios a incomodaram durante a noite. Tenho certeza que aqui eu não estive.
Na noite seguinte, uma nova tentativa, com objetos diferentes sobre uma toalha branca. E ao amanhecer, a surpresa. Nenhuma delas diz ter estado na sala onde estavam os objetos. Mas, sem que tivessem conversado uma com a outra, as duas contaram histórias muito parecidas. Tenho certeza que no alvo programado eu não estive. Não estive? Não estive. Não estive. Onde é que você esteve? Algum lugar fora do Instituto do Sono, onde tinha muita chuva, tinha bastante pessoas, como se tivesse ocorrido um acidente, ou uma incidência, ou alguma confusão. Eu sinceramente espero que eu esteja totalmente enganada, senão a gente vai ter notícias ruins hoje. Sobre? Nada muito nítido, muita água, muito grito, muita gente, todo mundo correndo. É muito esquisito, porque é muita informação. Elas teriam mesmo ido a algum lugar? As notícias do dia aumentaram o mistério. As enchentes provocadas pelo período de chuva na região amazônica já atingem mais de 20 mil pessoas no estado do Pará. Os testes mostraram que o sono de quem diz sair do corpo é igual ao de qualquer pessoa. Mas na experiência feita há 10 anos, Ana Maria acertou todos os objetos que estavam escondidos numa outra sala e convenceu os pesquisadores de que a projeção é um fenômeno possível. A grande busca do cientista é desenvolver uma metodologia. Agora, que o fenômeno está relatado, que as pessoas veem, escrevem, mostram, e está lá e nós observamos de longe esse fenômeno. Agora, na parte de quantificar esse fenômeno, é que para nós é muito difícil. Eu não qualifico como sucesso ou não sucesso. Eu qualifico que é mais uma chance para as pessoas que têm problemas de visões, ouvir coisas, acordar com impressões ruins, que elas saibam que elas não estão sozinhas, que isso acontece com muita gente.